E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Edição Numerada. Eu sou a VG e neste vídeo vamos falar sobre Batman, ano 1, a incrível reformulação e atualização da origem do Cavaleiro das Trevas, por Frank Miller e David Mazzucchelli. A série Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi lançado pela Abril em 4 volumes, de março a junho de 1987. Em sua última página do último volume, constava a informação que, devido à finalização e consequências da mega-série Crise nas Infinitas Terras, a origem de Batman seria recontada, sendo assim atualizada para os dias atuais, assim como a de seus principais personagens da DC. Após concluir esta saga, Frank Miller continuou seu trabalho na série chamada Batman, ano 1, que reconta toda a origem do personagem. Esta, assim como a reformulação de Super-Homem por John Byrne, pode ser encontrada nas revistas de linha da DC Abril, como parte do maravilhoso universo pós-crise. Não perca! Batman, ano 1, publicado pela editora Abril, teve a sua primeira publicação nos 4 primeiros números do novo título de Batman em setembro de 1987. A primeira publicação no único volume pela Abril foi em dezembro de 1989. Houve uma segunda edição pela Abril em abril de 2002, que é a que eu tenho. Depois, pela Panini, essa coletânea foi lançada outras vezes em 2005, 2 vezes em 2011, em fevereiro e agosto, em 2014 e 2016. Ou seja, muitas oportunidades para se ler essa maravilhosa história. A história foi produzida por Frank Miller e David Mazzucchelli. Os dois fizeram uma parceria anterior na revista do Demolidor, onde colaboraram na produção do grande sucesso de público e crítica A Queda de Murdoch, um dos melhores arcos de história do Demolidor, e assunto para outro vídeo. Mazzucchelli possui um estilo de arte um tanto, eu diria até simplista, no sentido de não ser tão detalhista nos mínimos detalhes, mas em contrapartida possui um alto grau de realismo e enquadramento fotográfico. A composição dos seus quadros parecem fotografias que foram transformadas em desenhos. Muito bom mesmo. Na época do primeiro lançamento, eu era um jovem adolescente e não tinha o discernimento para reconhecer essa apurada técnica. E o custo disso foi que, por achar feio e mal desenhado, acabei não comprando no lançamento. E tempos depois tive que correr atrás para reparar o tremendo erro. Uma curiosidade da narração é que, quando a narração é feita por James Gordon, são em letras de forma em minúsculo. Quando é feita por Bruce Wayne, Batman, são em letras manuscritas. E quando feitas por noticiários, são em letras caixa alta tradicionais. Sempre existe uma diferença natural entre a publicação em formatinho e a em formato americano. Temos a diferença de cores, a diferença de onomatopeias e também a supressão de alguns balões. Normalmente ocorria. O formatinho, ele geralmente tinha que resumir os diálogos e as descrições. No formato americano, o texto costuma ser um pouco mais detalhado e desenvolvido. Não que isso desqualifique o formatinho, pois a essência da história está lá.
Frank Miller desenvolve uma narrativa com uma abordagem séria e concisa, o que dá um excelente clima para a história. Ele nos apresenta uma Gotham City como uma cidade totalmente afundada na corrupção e na impunidade. O departamento de polícia e a corporação inteira de policiais são corruptos. O comissário, a equipe da SWAT e também o prefeito, políticos, juízes, todos corruptos que favorecem traficantes e demais criminosos. Nesse cenário, Bruce Wayne percebe que será impossível lutar contra o crime se o sistema policial e judiciário continuarem agindo em favor dos criminosos, em troca de subornos e propinas. Mas antes de chegar ao Gordon, ele faz aliança como Batman com o promotor Harvey Dent, porque de início Gordon foi forçado por seus superiores corruptos a criar operações para tentar prender o vigilante mascarado, pois o Batman estava atrapalhando o lucro derivado das atividades ilegais do crime. Então ele busca uma aproximação para forjar uma aliança com Gordon, que se mostra incorruptível. Enquanto Batman cuidaria do serviço braçal, por assim dizer, e pesado das ruas, Gordon cuida do serviço burocrático de punição aos agentes corruptos da corporação. A história é tão bem escrita que, se fosse filmada sem alterar nada, daria um ótimo filme. Mas, como sabemos, isso é muito difícil de acontecer. Eu soube que houve tentativas nesse sentido, mas nunca deram em nada. Felizmente, podemos notar que na última trilogia de filmes do Batman de Christopher Nolan existem algumas inspirações em cenas e teor que foram claramente baseados nessa HQ, como por exemplo a corrupção generalizada de Gotham City, a maneira que Batman se empenha em treinar antes de assumir o manto definitivo, a aproximação e aliança com James Gordon, as primeiras ações e investidas mal sucedidas antes de aprimorar sua técnica, a fuga do galpão, acobertada por uma revoada de morcegos atraídos da sua caverna. Uma excelente sequência, tanto na HQ como no filme. A utilização de uma asa delta estilizada para o Batman percorrer grandes distâncias, e é aí que ele percebe que precisa de algum veículo para isso. Ao atualizar a origem do Homem-Morcego para os tempos atuais, Miller se utiliza de sua longa experiência em narrativas adquirida no longo período em que era responsável pelas histórias do Demolidor na Marvel, que também era um vigilante urbano, e foi responsável pelos melhores arcos e histórias do personagem. Miller também manteve o clima e a essência apresentados na excelente minissérie do Cavaleiro das Trevas, o que torna essa história de origem realmente excelente. E você, já teve a oportunidade de conferir e apreciar essa nova abordagem da origem do Cavaleiro das Trevas? Se ainda não, o que está esperando? Se você gostou desse vídeo, dê aquela força para o canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. E é isso. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.